sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Nesse episódio, eu converso aqui com Homero de Miranda Leão Neto, falando um pouco mais sobre a nossa saúde pública, né? Sobre os serviços prestados, o que o eleitor tem direito de cobrar, enfim. Isso aí. A gente falava há pouco, né, Trícia? Você disse há pouco uma frase que eu sempre usei muito, né? O SUS ele é bom, mas ele é insuficiente, né? Pois é, o SUS ele é excelente, o problema é que ele é insuficiente, é gente demais para um sistema. Ele é subfinanciado também, que é uma questão muito importante, né? A gente já gasta muito dinheiro, mas ainda é muito aquém do que precisa ser investido em saúde, né? O Brasil precisa comprometer muito mais o orçamento do que compromete hoje. Se você comparar com países da Europa, a própria América do Norte, que não investe em saúde pública, mas gasta com saúde, a nossa relação, a gente está muito aquém do que é necessário. Eu não tenho esses dados atualizados agora, mas nós éramos, acho que, o 23º país assim, com potencial, né, da nossa dimensão, que gastava com saúde, o recurso gastava com saúde per capita. Então isso é muito, muito complicado, porque aí torna o que já é uma coisa necessária, e a saúde cada vez mais cara, cada vez mais se gasta mais tecnologia embarcada, e essa tecnologia custa muito dinheiro, medicamentos que são cada vez mais caros. E com o dólar alto, isso reflete muito no custo da saúde. Tudo é matéria-prima. As pessoas não conseguem entender o quanto o valor do dólar interfere no custo da saúde, medicamentos, insumos, exames, enfim. O mundo está interligado, né? O que é hoje, atualmente, é uma preocupação adjacente com essa coisa da taxação que o governo americano está fazendo nas importações, na troca de importações entre os países. Isso vai afetar. Ninguém está falando dessa área da saúde. Eu estava pensando sobre isso. Não eu estava pensando principalmente os equipamentos de exames de imagem, as máquinas, né? Tudo é feito. Tudo é Siemens, tudo é importado, gente. Tudo é importado. Isso vai ser a consequência disso. Além disso, Trícia, a questão da matéria-prima, os medicamentos, tudo vem de fora. Claro, né? gente. Vai ser problemático. É muito complicado, né? Vai cair a patente de tal medicamento esse ano. Ok, cair a patente é bacana, pode fazer o genérico, mas o genérico ainda assim precisa de uma matéria-prima importada. Claro, que é cara. Né? E é cara. E com dólar alto, encarece, o custo da saúde é mais caro. Mas sabe que eu me lembrei uma coisa? A gente falou justamente sobre o que você falava enquanto professor e eu escutava enquanto aluna, né? Quer dizer, eu falava enquanto aluna que o problema do SUS é que ele era insuficiente. Eu fazia uma comparação que o SUS era um cobertor de solteiro numa cama king size, né? Quer dizer, um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Mas uma coisa que eu acho muito importante que a gente fale é que lá quando eu era aluna de gestão hospitalar na São Camilo, isso aí tem... Vamos falar o início dos anos 2000, né? Já se falava, né, na cobrança dos serviços prestados pelo SUS aos portadores de plano de saúde. Sim. E até hoje, eu não vi isso ser implantado, né? Teve operadora de plano de saúde aqui em Manaus que não atendeu um paciente de Covid, que mandou para a rede pública todos os seus segurados, né? Eu não sei se as pessoas recordam disso, mas eu acho que uma maneira de colocar mais recursos no SUS é justamente cobrar, né, pela rede pública o serviço prestado ao usuário do plano de saúde, porque o plano de saúde vai escolher se vai pagar aceitando o atendimento ou se vai pagar. Você sabe, Trícia, que a saúde suplementar, que são os planos de saúde, ela é parte do SUS. Sim. Né? Um pedaço do SUS é composto pela saúde suplementar, que é feita pelos planos de saúde. E esse repasse do custeio é lei isso.
e é muito pouco efetivado, na verdade. Aliás, nós temos muitas leis, né, que não são efetivadas, né? que nunca foram. O IGF verdade. era uma delas, né? Sim. Nunca foram adiante. Existe essa questão, e esse controle é fácil de fazer, porque é o CPF, é um número CPF. básico, né? Quem atendeu, onde atendeu, quanto gastou e quanto é que tem que ser pago, repassado para o Sistema Único de Saúde, pela saúde suplementar, né? Em apoio às pessoas que depois nem têm o plano e precisam utilizar mais recursos. Então é mais uma falha, né, na área do financiamento do SUS, que é necessária ser corrigida. Mas por que não se faz? Existe um lobby muito grande das empresas de saúde, né? Os interesses são muito grandes. No É nosso muito dinheiro, né? Congresso. É muito dinheiro. É muito dinheiro que circula. Sim. A saúde é cara para o Estado, é cara para as operadoras de plano de saúde, né? A gente viu recentemente uma história do diretor superintendente da maior operadora de planos de saúde dos Estados Unidos ser assassinado por um segurado, né? E esse segurado ser considerado herói, de tanto que as pessoas, não que a gente defenda um crime, Claro. de jeito nenhum, Não. mas também... Mas é o que as redes sociais mostraram, foi isso mesmo. Né? Mas também, quantas pessoas morreram com a negativa de atendimento? Porque aqui sobrecarrega o SUS, né? Lá. Porque quando um plano de saúde nega um atendimento, vai para a rede pública. Sim. Em determinados países onde não existe um SUS, né, essas pessoas simplesmente falecem. Quer ver um demonstrativo muito grande, né, que fica muito claro? Hoje, existe um número muito pequeno de pessoas que vão a óbito dentro da sua residência, certo? As pessoas, geralmente, elas conseguem ser atendidas... Vão para urgência, né? Numa urgência, né? Elas, geralmente... Até porque no Brasil é investigado um óbito domiciliar, né? O SVO. Serviço de Verificação de Óbito. Pois é. Na época da Covid, eu tive 2 familiares que faleceram em domicílio, né? E existe todo um procedimento padrão, complicado, difícil, né? Claro que a minha avó aos 96 anos e a minha mãe obesa, portadora de... Enfim, não estavam numa fila de prioridade no momento que estava faltando leito em Covid e não conseguiram realmente leito, não foram atendidas e foram a óbito em casa, né? Uma morreu na sua própria cama com os filhos e netos ao redor, que era o que se podia fazer, e a minha mãe caiu no meu colo, né? Eu ajoelhada no chão e ela caída aqui. E aí a gente vê que dificilmente a pessoa, salvo em casos de grandes pandemias, grandes emergências de saúde, não recebe um atendimento, né, nessa hora de emergência. Agora, compara com os países da Europa, com os países, principalmente os Estados Unidos, que estão às vistas de todo mundo o tempo todo, né? O número de pessoas que vão a óbito na sua própria residência. Por quê? Porque existe negativa de plano de saúde. Porque as pessoas têm medo de ir procurar o serviço de saúde e receber uma conta imensa. Porque o seguro saúde nunca cobre tudo, né? A gente viu a experiência durante a pandemia, né? Que as informações eram só sobre isso o tempo todo, do número de pessoas, principalmente na Itália, que foi a primeira que se identificou isso, quantas pessoas se recusavam a receber o tratamento, perguntando quem ia pagar por aquilo, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma felicidade muito grande de ter um SUS, né? Sem dúvida. O SAMU, né? O SAMU que é do SUS. O SAMU, que faz parte do SUS, que presta um atendimento. E aí a gente volta. Você pode ter plano de saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser. Quando você chama uma ambulância,
quem é que vem primeiro? É o SAMU. É o SAMU. E é gratuito, porque aquelas ambulâncias americanas, Trícia, não sei se todos sabem, mas aquilo é pago. Aquilo né? é pago. Aquelas ambulâncias que chegam muito rápido, que os filmes mostram toda hora, aquele rescue, né, que faz as pessoas, né, serem atendidas com muita proficiência pelos paramédicos que trabalham naquela área, é totalmente pago, aquilo não é de graça. Existe uma diferença muito grande nesses países, principalmente a gente está falando dos Estados Unidos, entre o que é público e o que é gratuito, né? Tem serviços públicos não gratuitos. Sim. Universidades, as públicas aqui são gratuitas. Existem universidades públicas não gratuitas. Sim. A gratuidade é uma coisa rara no restante do mundo, né? Aqui, apesar dos pesares, a gente tem. Né? Agora, poderia ser melhor? Poderia. Poderia se receber mais recursos? Poderia. Poderia receber recursos dos planos de saúde? Poderia. Poderia ter um percentual maior, né? Destinado à saúde? Poderia. O que o senhor, com toda a sua experiência, acha que seria a situação mais viável? Eu acho que o SUS ele precisa ser melhor financiado, sim. Mas junto com esse financiamento que tem que ser ampliado, tem que haver um controle cada vez mais eficiente para que o dinheiro seja realmente usado naquilo que está previsto, né? A gente vê, não raramente, desvios e casos de corrupção, enfim, toda essa mazela que assola o nosso país e que a gente sabe que historicamente, né, se distribui no Brasil, a gente precisa ter um controle mais efetivo para que essas coisas aconteçam e que a gente use o dinheiro, o recurso, primeiro com boa gestão. Porque, Trícia, não sei se você concorda, mas a incompetência, isso eu sempre disse, a incompetência ela é tão danosa ou talvez mais danosa que a corrupção. A incompetência é a maior de todas as doenças, É a maior né? de todas as doenças. As pessoas estão ali, às vezes, fazendo a gestão de forma incorreta, de forma inadequada, sem se importar, achando que o que é público não é de ninguém, quando na verdade é de todos nós. Exatamente. Não é? A pessoa trata aquilo como se fosse nada, e aí, não é meu, deixa aí, deixa estragar. Então toda essa cultura, vamos chamar de cultura, essa má gestão, né, essa situação toda, leva à insuficiência de recursos. Então nós temos aí a variação, a emenda constitucional que estabeleceu as regras de financiamento do SUS, que vem depois de 88, essa nova lei, ela prevê uma aplicação da variação do PIB que nunca foi colocada em prática, na verdade. Então os recursos são realmente insuficientes, nós precisamos fazer com que eles cheguem mais. E também, além de chegar mais recursos, repito, fazer com mais capacidade técnica, mais capacidade de controle, para que isso se torne algo que efetivamente melhore a vida das pessoas. Falando em recursos, agora me ocorreu aqui uma lembrança. Com relação à chegada dos insumos, a gente vai deixar essa pergunta no ar. É tão importante, né, ter recursos quanto esses insumos chegarem a gente. O que aconteceu e o que acontece com muita frequência é Manaus, por conta da falta de acesso, passar por falta, né, de insumos de uma forma geral. A gente volta no próximo bloco falando um pouco mais sobre isso. Voltando aqui nesse segundo bloco, com o Dr. Homero de Miranda Leão Neto, falando aqui sobre a questão dos suprimentos, né? A gente falou no primeiro bloco a respeito dos recursos, né? Que o SUS merecia receber mais. Mas aqui nós temos um segundo problema, não só dos recursos, mas também do acesso para a chegada, né, dos suprimentos. Nem tudo que aconteceu, né, sendo que o Amazonas foi o lugar que mais sofreu e o restante do Brasil não tem nem ideia do que nós sofremos na pandemia. Sim. Eles não têm ideia da dimensão. Nem tudo isso foi suficiente para a gente ter um acesso ao Brasil. Pois né? É. Isso é um absurdo, né? Nós temos uma região completamente diferente do resto, né? O custo aqui é maior em razão de muitas naturezas, muitas coisas.
Mas não é falar nem de custo, é uma questão de vida. Tempo também, tempo, né? E vida, né? Na pandemia isso foi sentido da forma mais cruel possível nas pessoas. Nós não tínhamos oxigênio suficiente, os suprimentos não chegavam. E nós não temos uma estrada, né, Trícia? Uma estrada que está pronta, né? Gente, eu não queria falar disso, mas tem que falar. Eu vou só dar uma refrescada na memória de vocês, que tem 5 anos. A questão do oxigênio, né? O que aconteceu no oxigênio? Não era previsível, não era. Se abasteceu, né, o tanque de oxigênio do 28 de agosto e teria, mais ou menos, durante o período da pandemia, o consumo era de mais ou menos 5x do que era normalmente. Só que naquele período, exatamente em janeiro, porque eu acho que aquelas eleições municipais foram criminosas, na minha opinião. Eu não sou ninguém para estar falando isso. Porque a partir do momento que se liberou para fazer campanha para ir votar, todo mundo relaxou as medidas de segurança. E o Natal e o Ano Novo foram propagando o vírus de uma tal maneira que nós tivemos aquele caos que foi o mês de janeiro, fevereiro, enfim. Mas o que as pessoas não conseguiam imaginar é que Manaus não tem uma estrada. Então, o oxigênio ele não pode vir num avião pressurizado, porque o oxigênio é um gás altamente explosivo. Então, ele tinha que vir em avião não pressurizado, né? Não é simplesmente coloca no avião. Ou ele teria que vir de estrada. E qual é a única estrada que a gente tem? É para Boa Vista. Então, o único lugar que podia vir era de Boa Vista. Nem esse sofrimento todo, que eu me recordo como fosse hoje, né? Minha avó não tinha oxigênio, né? Não havia o que fazer, né? Eu me lembro que quando nós conseguimos, através de amigos, uma bala de oxigênio, um cilindro de oxigênio lá, a pessoa, me lembro, Reinaldo Long no dia, a Luciana Long me avisa, estamos chegando com... Lu, leva para outra pessoa, porque ela já foi, infelizmente, né? Porque aquilo era uma questão de vida. Quantos segundos ia salvar a outra pessoa? E eu me recordo, eu não sei se você se recorda exatamente do dia que chegaram os primeiros cilindros de oxigênio para cá, porque a White Martins, enfim, não tinham, né, como abastecer. Eu me lembro que vinha com escolta policial, né? Porque estava havendo roubo, estava havendo furto, estava havendo comercialização no mercado negro. Mas o principal, eu me lembro exatamente da sensação de todas as pessoas na frente de casa, muitas chorando e algumas de joelho, vendo o oxigênio chegar, né? Em comboio, né? E aquilo ali era para aliviar uma emergência, não ia dar fim à situação. Eu me recordo que, por exemplo, determinadas entidades, como no caso a Confederação Nacional do Comércio, que é do SESC e tal, mandou o quanto eles conseguiram comprar de cilindros de oxigênio no Brasil inteiro, né? Porque era muito difícil, conseguiram uma parte em Minas Gerais, outra parte não sei o quê. E ele aquilo lá mal seguiu dividido, né? Primeiro para beneficente portuguesa, né? Que era primeiro para os hospitais de caridade, né? E assim, era uma coisa que não chegava, não dava conta. Nem isso foi o suficiente para descobrirem que esse estado de isolamento que a gente vive é criminoso, isso custa vidas, isso... Essa questão de estrada,
tantos anos, desde que eu nasci, da gente falar da necessidade de ter a comunicação com o resto do Brasil, porque a gente é considerado cidadão sem ser cidadão, porque a gente não usufrui, né? É um absurdo, né? E se impõe, além dessa questão da saúde, que é vital, você traz um depoimento aqui, vem toda aquela memória daquela... Desculpa que eu falei demais, não, porque veio desculpa, uma memória... Você trouxe um depoimento de quem viveu essa crise na família, né? E que nós todos vivemos de modo mais intenso, Sim. menos intenso outros. Mas a nossa cidade foi a cidade que mais sofreu nessa pandemia. Não, e eu né? me lembro Manaus exatamente. Manaus morreu, foi uma expressão que a minha mulher usa, a Adriana sempre conta a história, ela diz para as pessoas de fora daqui especialmente, que Manaus morreu às pencas, né? Ela diz assim, nós morremos às pencas, e é verdade, as pessoas morreram muito em nossa cidade, primeiro porque talvez não tenham acreditado na potencialidade do vírus, no risco que estavam correndo, não faziam medidas de isolamento, e depois que a coisa engrossou, você falou no Natal, daquelas festas, da eleição, tudo aquilo, quando a coisa tomou a dimensão que não se imaginava possível, aí morreu mesmo porque não tinha condição de ser atendida. Quantas vezes eu fui acionado ou abordado enquanto médico, enquanto pessoa que tem ligação com a área de saúde pública, por pessoas tristes aqui, desesperadas, atrás de saber se eu podia ajudar, e a gente não podia ajudar, né? Não tinha como ajudar. Eu lembro de pessoas que assim, o marido, a filha desesperada, pessoas amigas, queridas, conhecidas, nós perdemos muitos amigos. Sem dúvida. Né? A sua mãe foi uma delas, a gente perdeu muitos amigos. Eu me recordo que todo dia, ao assistir a missa online da Nossa Senhora de Nazaré, sim, eu anotava as intenções. As vítimas daquele dia. Já pensou? Que loucura, e né? quando terminou, né, que eu me recordo, assim, meu pai foi a única pessoa, praticamente, meu marido passou 6 semanas internado e depois minha mãe saiu na quinta, minha mãe morreu no sábado, ele recaiu e passou mais 10 dias, conseguiu sobreviver, mas assim, o resto da minha família não sobreviveu, né? E o meu pai sobreviveu porque estava no Rio, né? Porque trabalha lá e tudo mais. Sim. Quando eu fui, depois da vacina, a primeira coisa que eu falei, assim, que eu for vacinada, eu vou visitar meu pai. Quando eu cheguei lá, que a gente começou a conversar, e ele me perguntar, e fulano como vai, fulano como vai, fulano como vai, e eu falando, olha, morreu dia tal, morreu dia tal, morreu dia tal, morreu dia tal. E a cara de surpresa dele, ele falando assim, mas sobrou alguém nessa cidade? Foi assustador, nós passamos tudo isso, né? Olha só, as pessoas mais velhas, eu acho que todas foram embora, principalmente aquelas que precisavam de cuidadoras. Porque a consciência era uma coisa assustadora, porque eu vou dizer assim, não é grupo de risco, então trabalha na enfermagem, a pessoa que trabalha na enfermagem domiciliar é a mesma que trabalha no hospital. Sim. Né? Fazem complemento, né? O sujeito que trabalha no comércio é o mesmo que participa da festa clandestina. Né? O jovem rígido que trabalha no comércio é o mesmo que está na festa clandestina. Nós tivemos uma grande perda de profissionais da saúde. Muitos colegas. Isso é uma coisa sabida. Mas sabe qual uma outra área que nós tivemos uma grande perda e que ficou esquecida, que as pessoas não observaram? Na área da educação. Um número absurdo de professores faleceram. E faleceram por quê? Verdade. Porque aquele jovem que estava lá na sala de aula era o mesmo jovem que estava na festa clandestina, que estava rodando no comércio, que estava... minimizando, né, o risco. Quantos professores se foram pelo simples fato de que os jovens não tinham maturidade suficiente para entender o momento que a gente vivia? Isso foi um marco triste da nossa história, né? A gente teve situações assim assustadoras, que você relatou várias aqui, e eu acho que também aquela coisa de estimular a desimportância do vírus, sabe? Algo novo. No começo ninguém sabia realmente nada, na segunda fase conhecia-se um pouco mais, na terceira aí se começou a dominar de fato a questão inflamatória. Eu tive Covid 2 vezes,
A primeira sem vacina, e a minha mulher também. A minha forma, em pese eu estava com 180 quilos, né? Foi gravíssimo. Eu era absolutamente um paciente de alto risco, mas felizmente eu não tive gravidade. Meu Covid foi um Covid leve. Mas quando eu apresentei o quadro de Covid, em casa, isolado e fazendo tudo que o manual mandava, realmente em casa, nós nos trancamos lá e ficamos cada um no seu, né, sem ver os netos, sem ver a minha avó, a minha mãe, ficamos toda a pandemia respeitando essa situação. Mas, Trícia, o risco que nós corremos foi imenso. E voltando para a questão do suporte que não tivemos, Sim. nem tudo aquilo serviu para mostrar que nós não podemos ficar isolados dessa forma, né? Para os medicamentos chegarem, para as coisas acontecerem. Essa história e vamos voltar para a pergunta original. Adianta alguma coisa você fazer a sua parte, outro profissional da saúde fazer a sua parte, fulano de tal fazer a sua parte, se a gente não tem ligação com o Brasil? Pois é. E isso não é só na questão da saúde, não. Isso na parte de infraestrutura, né? Na parte da quando seca o rio, quando enche o rio, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha no Distrito Industrial, numa dessas empresas grandes de eletrodoméstico, e ele vem aqui, assim, eles têm uma discussão, ele conhece mais de cheia e seca, ele não mora aqui, do que eu conheço. Do que a gente que é daqui conhece, né? Olha, o rio vai secar tanto, vai secar. Por quê? Porque eles têm que saber como é que vai chegar aqui os insumos para as indústrias do distrito. Quer dizer, tudo isso aí se resolveria com o asfaltamento de uma estrada que existe há décadas, né? Há décadas. E a desculpa de que isso vai afetar o meio ambiente, eu respeito os ambientalistas, eu não sou especialista da área, mas como amazonense, amazônica, como manauara, eu digo a você, tem que asfaltar essa estrada. E outra coisa, vamos lá, impacto ambiental ser superior porque a gente sabe da hierarquia, né? O Sim. impacto ambiental ser superior à garantia da vida humana, isso tem que equilibrar as duas coisas, né? Mas a vida humana é a prioridade. Eu, como médico, não conheço prioridade maior do que isso, né? Eu não troco a vida humana por coisa alguma. E aí a gente continua no próximo programa falando até quando vamos ver gente morrer por conta desse isolamento. Espero que isso termine logo.